Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre vilas e cidades na colônia nos séculos 17 e 18. Vamos lá? Existem diferenças entre vilas e cidades no Brasil colonial. Essas diferenças elas estão relacionadas principalmente com o conceito de vila e cidade. O conceito que era utilizado durante o período colonial, ele é completamente diferente do conceito que nós utilizamos hoje em dia, tá bom? Essas cidades e essas vilas, elas surgiram, de acordo com as necessidades dos portugueses em ocupar o território. Essa necessidade ela variou muito de acordo com a época e com o local. Durante o período de cultivo da cana-de-açúcar, nós tivemos o desenvolvimento de engenhos, cidades portuárias para o escoamento da produção. Durante o período de mineração, nós tivemos o desenvolvimento de centros urbanos nas regiões mineradoras. Durante o período em que o café vigorou no Brasil, nós tivemos principalmente um desenvolvimento maior da região sul. Então, as necessidades dos portugueses, elas estão diretamente relacionadas com o surgimento dessas vilas e cidades, tá certo? O conceito de cidade, ele era diferente do conceito que nós temos hoje. Para os portugueses, a cidade, ela era o núcleo urbano fundado diretamente pelos portugueses, ou seja, diretamente pela administração metropolitana, tá bom? Um exemplo disso foi a cidade de Salvador, que foi criada exclusivamente para servir como capital aqui do Brasil, durante a administração portuguesa. E a vila, ela era um centro urbano fundado pelos donatários, ou seja, ela não era fundada diretamente pela administração portuguesa, mas sim pelos donatários que eram portugueses, que tinham vindo para o Brasil para povoar e cultivar as terras. Então, eles desenvolveram centros urbanos que, em muitos casos, eram até mesmo maiores que as cidades desenvolvidas pelos portugueses, de acordo com a administração metropolitana. Mas mesmo assim, elas não eram consideradas cidades porque não foram desenvolvidas diretamente pela administração portuguesa, tá certo? Então existia até mesmo uma diferença de status político em relação a essas cidades. Se ela fosse fundada pela coroa, ela era uma cidade. Se ela fosse fundada pelos colonos, pelas populações mais pobres ou até mesmo pelos donatários, elas não eram consideradas cidades, eram consideradas vilas, tá certo? Então, essa questão de status, ela delimitava quem eram as cidades e quem eram as vilas. Inicialmente, os portugueses tentaram implantar no Brasil cidades nos moldes europeus, as cidades que eles tinham lá em Portugal, tá certo? Só que, como vocês sabem, o Brasil ele é completamente diferente de Portugal, o nosso clima, a nossa vegetação, sem contar nas necessidades da população que eram completamente diferentes das necessidades dos cidadãos de Portugal. Então, tudo isso acabou trazendo algumas dificuldades para a implantação dessas cidades aqui no Brasil, tá certo? Só que mesmo assim essas cidades surgiram, tá certo? Cada uma de acordo com as suas próprias características, e essas características, elas vão moldar a sociedade ao longo dos séculos 17 e 18, tá bom? Aos poucos, esses centros urbanos, eles trouxeram para a colônia características mais urbanas, tá bom? Lembrando que inicialmente o Brasil ele não se destinava à povoação, mas sim à exploração. Então, quando essas vilas começam a surgir, vilas e cidades, então a colônia ela ganha um aspecto mais urbano e menos selvagem, tá bom? O surgimento dessas vilas e cidades, elas trouxeram um contraste muito grande para a sociedade. Esse contraste, ele estava relacionado principalmente com a população dessas localidades. Principalmente porque nas vilas, as vilas fundadas pelos próprios colonos, nós tínhamos principalmente a presença de pessoas pobres, escravos, ex-escravos, descendentes de escravos, muitos imigrantes, então era uma população bem mais pobre. Já nas moradias rurais, nos engenhos, a situação era completamente diferente. Eram lugares mais desenvolvidos, mais confortáveis, lugares muito mais luxuosos. Isso se dá principalmente pelo fato de que, nessa época, o Brasil
ele tinha na questão da terra, na produtividade da terra, a sua riqueza. Então, muitos senhores de engenho eram riquíssimos devido à produtividade da terra. Quem vivia nas cidades não tinha essa produtividade da terra, tinha que desenvolver outras atividades, o artesanato, o comércio, e qualquer outra atividade que você possa imaginar, tá certo? Então, existia essa diferença em relação aos centros urbanos e aos centros rurais, tá bom? Lembrando que nessa época, os centros rurais, eles eram muito mais ricos, né? Muito mais desenvolvidos do que os centros urbanos, tá bom? Principalmente as vilas. Principalmente porque quem morava nessas vilas eram pessoas menos favorecidas, como eu já falei anteriormente, tá bom? E lembrando novamente que os senhores de engenho eram pessoas riquíssimas, tinham seus enormes casarões, próximo aos seus casarões tinham a igreja, as senzalas, o moinho. Então, tudo isso fazia com que o engenho fosse muito mais rico do que as vilas, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da cidade de Salvador. Gente, não sei se vocês lembram, né, mas no sexto ano a gente viu um pouco do surgimento das cidades europeias, né, durante o período medieval. E a gente viu que, de acordo com a tradição medieval, era comum que as cidades elas fossem feitas em lugares altos, de difícil acesso, né? Eles escolhiam esses lugares íngremes, principalmente por uma questão de defesa do território. Só que aqui no Brasil as coisas elas foram um pouquinho diferentes. Nós temos sim cidades que não foram planejadas, mas nós temos também cidades que foram planejadas. E a cidade de Salvador, ela não se encaixa nessa tradição medieval, tá bom? Ela não foi escolhida por ser um lugar íngreme, nem alto, nem nada disso. Ela foi uma cidade totalmente planejada para ser a sede do governo português aqui no Brasil. Inicialmente, a cidade de Salvador, desculpa, ela recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. É um nome grande? É, né? Mas esse foi o primeiro nome da cidade de Salvador, tá certo? Então, por ser a sede do governo, moravam aqui nessa cidade principalmente representantes do governo, e esses representantes do governo, eles tinham, né, altos lucros com a produção do açúcar. E devido a esses altos lucros, eles passaram a investir na construção de prédios religiosos, prédios administrativos, casas residenciais luxuosíssimas e espaços públicos como praças e vários outros locais que serviam justamente para o convívio público, tá certo? Só que essas questões de convívio, elas eram bem diferentes do convívio que nós temos hoje em dia, tá bom? Principalmente porque as opções de lazer nessa época eram bem limitadas. As pessoas mais ricas, elas tinham um leque de possibilidades bem maior do que as pessoas mais pobres. Inclusive, as mulheres ricas, elas não podiam sair de casa desacompanhadas, não podiam frequentar todos os lugares, porque elas poderiam até mesmo ficar mal faladas. E isso prejudicaria o nome da família e principalmente a possibilidade dessa mulher conseguir um bom casamento. Já as mulheres mais pobres, elas tinham que trabalhar desde cedo, né? Existiam inclusive lugares que eram proibidos para elas, mas mesmo assim elas tinham um pouco mais de liberdade do que as mulheres ricas que ficavam confinadas em casa, tá certo? Sem contar que existia toda uma diferença social em relação a pessoas livres brancas e pessoas negras, principalmente escravizadas, tá certo? Essas pessoas elas deveriam ocupar espaços determinados, inclusive em leis, tá certo? Existiam até mesmo igrejas e capelas destinadas somente a pessoas brancas e somente a pessoas negras. Existia igreja que era proibida a entrada de negros, existia igrejas em que as pessoas em condição de escravos, as pessoas negras, elas eram obrigadas a ficar próximos da porta de saída, então elas não podiam circular dentro da igreja. Existia vários outros espaços públicos que eram proibidos para as pessoas de cor ou em condição de escravo, tá certo? Então as opções de lazer elas eram bem limitadas. Agora nós vamos falar da cidade de Recife e da cidade de Olinda. Deixa eu tomar um golinho d'água.
Olinda e Recife são duas cidades que estão intimamente ligadas, principalmente pela questão da proximidade territorial, pela riqueza gerada pela produção do açúcar e também pelas guerras travadas entre as duas. Nós tivemos sim, gente, guerras entre Recife e Olinda. Um exemplo disso foi um confronto que aconteceu no ano de 1711, chamado Guerra dos Mascates, que envolveu os comerciantes do Recife e os senhores de engenho de Olinda. Eles disputavam o poder na região e, principalmente, os comerciantes de Olinda desejavam que Recife fosse elevado à categoria de vila, tá certo? Isso de fato aconteceu e no ano de 1712 o Recife não só foi elevado à categoria de vila, como também foi elevado à categoria de capital da província de Pernambuco, tá bom? A cidade de Olinda, ela era uma vila desde 1537, então Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil, tá certo? Fundada em 1537, ela era a capital da província de Pernambuco e era habitada principalmente por funcionários do governo e membros da igreja, tá certo? Principalmente senhores de engenho. Deixa eu passar aqui o slide. Já a cidade do Recife, ela era inicialmente um pequeno povoado, não era vila, muito menos uma cidade. O Recife se destacava nessa época por ter o principal porto da capitania de Pernambuco e nesse local habitavam principalmente pescadores e responsáveis pelo porto. Nós não tínhamos ninguém da parte administrativa e muito menos da igreja morando em Recife nessa época, tá bom? Só que a situação mudou a partir de 1630, quando os holandeses invadiram Pernambuco e ficaram aqui por 24 anos. Quando eles invadiram Recife, nós tivemos uma guerra onde boa parte das lavouras e dos engenhos de Olinda acabou sendo incendiados, tanto pelos holandeses quanto pelos próprios portugueses, para evitar que os holandeses tivessem acesso à cana-de-açúcar ou aos engenhos, tá certo? Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que ficou responsável pelo comércio na região, tá bom? A Companhia das Índias Orientais, ele tinha agora o monopólio do comércio do açúcar e eles passaram a desenvolver uma série de modificações na cidade do Recife, que eles escolheram para ser a sede do seu governo. Os holandeses enviaram ao Brasil nessa época o conde Maurício de Nassau para ser o governador do Brasil holandês, tá bom? Maurício de Nassau implantou várias transformações urbanas, construiu edifícios públicos, pontes, ruas, praças, jardim botânico e várias outras coisas. Aquela parte do Recife antigo quase toda foi construída durante a administração dos holandeses, tá bom? Então eles acabaram modificando totalmente o cenário da cidade do Recife. Além disso, os grandes beneficiários foram os comerciantes, tá certo? Só que no ano de 1644, Nassau teve que retornar à Holanda, ele teve que deixar o cargo de governador e voltou para a Holanda. Então, a partir de 1644, os portugueses eles passaram a intensificar as lutas para reconquistar Pernambuco. Lembrando que os portugueses não desistiram da luta, tá certo? Durante esses primeiros anos da administração holandesa no Brasil, nós tivemos sim conflito entre os portugueses e os holandeses, só que esses conflitos se intensificaram a partir do momento em que Nassau deixou o Brasil, tá certo? As lutas elas continuaram até 1654, quando finalmente os holandeses foram expulsos do Brasil na Batalha dos Guararapes. Recife não só foi elevado à categoria de vila em 1712, após a Guerra dos Mascates, como foi oficializado como cidade no ano de 1823, tá certo? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades ali da região de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau, meus amores!